Olá, bem-vindos ao meu canal, sou a Cristiana e hoje nós estamos aqui para continuar falando sobre a transferência de calor e o tema de hoje são as aletas. Então nós vimos no vídeo passado que aletas são superfícies estendidas utilizadas para aumentar a taxa de transferência de calor entre uma base e um fluido. Nós fizemos um balanço de energia na aleta e vimos que a distribuição de temperaturas era obtida através de uma equação diferencial parcial de segunda ordem. Então, foram obtidas duas constantes de integração que precisam ser determinadas com as condições de contorno. Então, nós precisamos de duas condições de contorno, uma para a base da aleta, que é o considerado x é igual a zero, e outra para a ponta da aleta, que é x é igual a L. Para a base da aleta, a gente sempre trabalha com a mesma condição de contorno, que é de temperatura fixa. Então, a gente chama a temperatura de TB, e θ fica sendo θB, que é TB menos T infinito. Para a ponta da aleta, nós temos quatro condições possíveis de contorno. A primeira delas é troca de calor por convecção, a segunda ponta diabática, a terceira uma temperatura fixa, T igual a TL, e a quarta aleta muito longa. Cada uma delas dá origem a uma distribuição adimensional de temperaturas e uma taxa de calor diferente. Bom, mas o objetivo do vídeo de hoje é a gente falar um pouco sobre parâmetros de desempenho da aleta. O que a gente sabe? As aletas elas aumentam a área de transferência de calor. No entanto, elas estão acrescentando também uma resistência à condução. Então, uma garantia de que a taxa de transferência de calor vai ser maior quando a gente adiciona uma aleta. Então, para isso, para quantificar isso, para avaliar isso, nós temos alguns parâmetros de desempenho das aletas. O primeiro parâmetro é a efetividade. A efetividade representa a razão entre a taxa de calor que a aleta perde e a taxa de calor que existiria se não houvesse a presença da aleta. Então, a expressão está essa daqui, ó. QA é a taxa de calor que a aleta perde e a taxa de calor que existiria sem a sua presença seria a taxa de calor que a base perderia por convecção para o fluido na posição ocupada pela aleta. Como a temperatura da base é fixa, a taxa de transferência de calor para o fluido seria dada pela lei de resfriamento de Newton, HA ΔT. Como a área que a aleta está ocupando no contato com a base é a área da seção transversal, então nós temos essa expressão. A literatura afirma que só faz sentido a gente colocar uma aleta se a efetividade for superior a 2, porque se não for, financeiramente, economicamente, não vale a pena você colocar a aleta ali se não for para pelo menos dobrar a taxa de transferência de calor dela. Um segundo parâmetro é a eficiência da aleta. A eficiência da aleta ela representa a razão entre a taxa de transferência de calor pela aleta e a taxa máxima de transferência de calor que a aleta poderia perder para o fluido. Quando que seria a máxima transferência de calor? Se a aleta se encontrasse a temperatura da base. Porque a gente sabe que a temperatura ao longo da aleta vai diminuindo. E como vai diminuindo a temperatura, vai diminuindo a diferença de temperatura entre a aleta e o fluido, ou seja, vai diminuir a taxa de transferência de calor total. Então, a taxa máxima seria se a aleta tivesse uma condutividade térmica infinita, que aí, nesse caso, toda a aleta se encontraria à temperatura da base. Então, a expressão para determinar a eficiência é essa daqui. A taxa de calor pela taxa máxima. Então, a taxa máxima a gente pega esse AA, é a área superficial da aleta. É importante frisar que essa área superficial da aleta, ela representa toda a área de contato da aleta com o fluido. Então, por exemplo, quando a gente trabalha a condição de contorno de convecção na ponta, a minha área superficial vai ser essa área aqui, o perímetro vezes o comprimento, que está aqui, mais a área da seção transversal. Se a aleta tiver ponta diabática, aí no caso a área superficial seria somente essa área daqui, L vezes W mais L vezes T vezes 2. Tá? Se a ponta for diabática, não entra a área da seção transversal, e essa expressão pode ser
reduzida à tangente hiperbólica de ml dividido por ml. Bom, a gente viu que as expressões para cálculo da aleta, considerando-se a condição convectiva na ponta, são as mais complexas, são as maiores, tá? Então, a literatura afirma que estimativas aproximadas podem ser usadas se a gente trabalhar os resultados de ponta diabática, mas com comprimento corrigido. Na verdade, a gente pode fazer isso se essas grandezas aqui, ó, HT sobre K ou HD sobre 2K forem inferiores a 0,0265. Importante, né, que HT sobre K é para a aleta de perfil retangular e HD sobre 2K é para uma aleta piniforme, onde deu o diâmetro da aleta. Esse comprimento corrigido ele vai depender da forma da aleta. Então, se a aleta for retangular, ele vai ser L mais T sobre 2, T é a espessura. Se for uma aleta piniforme, vai ser L mais o diâmetro sobre 4. Então, nesse caso, a taxa de transferência de calor pela aleta seria M tangente hiperbólica de MLC, porque no caso da aleta com ponta diabática, a taxa de calor é M tangente hiperbólica de ML. Então, se eu vou trabalhar com comprimento corrigido, seria M tangente hiperbólica de MLC. E nesse caso, a eficiência seria dada por essa expressão. Bom, isso pode ser colocado também na forma gráfica. Tá? Então, se eu pego uma aleta que tem largura bem maior do que a espessura, o perímetro passa a ser simplesmente pela largura. A espessura não faria diferença. Então, esse MLC, que seria dado por essa expressão, né, porque no caso M é raiz de HP sobre K, área da seção transversal, se eu substituo o perímetro por 2W e a área da seção transversal por W vezes a espessura, a equação de MLC se reduz a essa. Então, define-se uma área corrigida do perfil da aleta, que seria a área lateral, né, vindo pela lateral da aleta, então, comprimento corrigido vezes a espessura. E aí, no caso, o MLC pode ser dado em função da área corrigida do perfil da aleta. Então, MLC vai ser dado por essa expressão aqui. Por que isso é importante? Porque isso é a abscissa dessa equação. Então, esse gráfico me mostra a eficiência da aleta em função do MLC. Então, nós temos aqui 3 tipos de aletas. Uma aleta com perfil retangular, que é essa, uma aleta com perfil triangular e uma aleta com perfil parabólico. Então, para cada uma delas, a gente tem um comprimento corrigido e a área do perfil. Nesse caso aqui, a gente tem os mesmos parâmetros, né? Então, na ordenada, a gente tem a eficiência, na abscissa, a gente tem aquele parâmetro MLC, porém, para aletas peniformes. A gente trabalhou, né, tirando nesse gráfico o tempo todo como a aleta com a área da seção transversal uniforme. E se a seção transversal não for uniforme, como é que a gente pode calcular? Bom, se for uniforme, a gente tem a solução analítica, que foi a tabela que eu apresentei no início do vídeo. Se ela não for uniforme, então a solução não é analítica. Então, a gente tem esses gráficos que foram mostrados anteriormente. A figura 3.19 para a aleta plana e a figura 3.20 para a aleta piniforme. Agora, a gente tem uma tabela que apresenta os resultados para a eficiência e para a área superficial das aletas, considerando-se a ponta diabática. Quando eu falo figura 3.19, tabela 3.5, eu estou me referindo ao livro do Impropera, a 9ª edição. Bom, como a gente viu, os efeitos da convecção eles podem ser levados em consideração com o uso de um comprimento corrigido ou de um raio corrigido. Por que os efeitos de convecção? Porque a tabela ela representa ou apresenta os resultados para a ponta diabática. Como a ponta não é adiabática, eu tenho a convecção, então eu trabalho com esse comprimento ou raio corrigidos. A tabela é essa que está aí, e aqui eu fiz um zoom dela. Tá? Então, o que a figura apresenta? Né? A gente tem aqui, ó, a aleta retangular, então ele me dá expressões para a eficiência da aleta em cada caso, então retangular, a segunda aqui é triangular e a última parabólica.
E do lado de cá, ele me dá as expressões para a área superficial da aleta, para o comprimento corrigido, no caso de retangular, porque para triangular e parabólica a gente viu no gráfico, na figura 3.19, que o comprimento corrigido é o próprio comprimento da aleta, e para a área do perfil. Tá? Então, a gente observa nessa daqui, por exemplo, que a área do perfil é o comprimento vezes a espessura. Então, seria essa área, como eu disse, vista aqui do lado. Para triangular, a espessura sobre 2 vezes L, e para parabólica, a espessura sobre 3 vezes L. Importante que aqui, ó, na equação da aleta com perfil triangular, a gente tem essa função aqui, I1 e I0. Essas são as funções de Bessel, tá? Que estão dadas, no caso do livro do Encropera, na tabela B5. Então, a gente tinha lá I1 e I0. Então, aqui na tabela a gente tem E elevado a menos x vezes I0 e E elevado a menos x vezes I1. Bom, por hoje era isso que eu queria mostrar e obrigada pela audiência.